Qual a sua expectativa no VS? Que eu consiga. Isso é um grande avanço. Só passar aqui já está fazendo a prova, já é um grande avanço. Se eu conseguir passar na prova, meu filho, eu consigo passar em qualquer lugar. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Vou comentar aqui a prova de Biologia do Vestibular Solidário. Então, a primeira questão foi referente a doenças, mais precisamente a doença de febre amarela. Então, aqui nessa questão, a pessoa deveria saber qual é o vetor dessa doença. Nós sabemos que ela é uma doença viral e ela vai ser transmitida através de um mosquito. Então, a partir daí, você deveria saber qual o nome desse mosquito que vai transmitir essa doença. Isso vai lembrar, puxar um gancho para outras doenças que também têm vetores, que é sempre bom você estar lembrado do nome do vetor que transmite a doença para no futuro você acertar alguma questão relacionada à saúde pública. A segunda questão também foi em relação à doença, mas nesse caso foi o tipo de imunização. Então, para saber qual tipo de vacina a pessoa vai precisar utilizar para ficar imune dessas doenças. Já que nós sabemos que a doença de febre amarela, nós tomamos vacina uma vez e temos, vamos dizer assim, um prazo de cerca de 10 anos. Então, qual tipo de vacina é essa que vai dar esse prazo? Então, é o tipo de questão que você também tem que saber para as demais doenças. E aqui vale lembrar também para diferenciar entre vacina e soro, para quando é que essas substâncias vão ser utilizadas. A terceira questão vai ser em relação ao desastre de Mariana. Então, aqui você vai ter que saber todo o desastre que vai ocorrer em uma cadeia alimentar. Não necessariamente específico nesse local, mas sim qualquer desastre ambiental pode causar em diversos tipos de cadeias alimentares e também de cadeias alimentares. Então é um processo que vai se dar em escala, que vai trazer um prejuízo grande, desde os pequenos organismos até os maiores, nós consumidores. A outra questão é em relação a hormônios, a fisiologia. Então aqui tem que saber qual hormônio é produzido e qual vai ser a sua função. Então, nesse caso, também é sempre bom lembrar de quem são as glândulas endócrinas, quais hormônios elas produzem e onde essas substâncias vão atuar. E também saber a diferença se é um hormônio lipídico ou um hormônio proteico. E a última questão da prova de biologia foi em relação à genética, mais precisamente à doença eritroblastose fetal. Então, aqui nesse caso, nós temos que ter em mente a transfusão sanguínea. Sabemos que quem é positivo recebe sangue de positivo e de negativo, e quem é negativo só recebe de negativo, já que o fator RH vai desencadear uma reação imunológica se essa pessoa receber, se o negativo receber do positivo. Então aqui, para saber, temos em mente qual o tipo sanguíneo da mãe e qual o tipo sanguíneo do filho, e se isso vai resultar em uma doença da eritroblastose fetal ou não. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Jefferson. Estou para comentar as questões da prova de História da seleção do VS. A questão 54, ela vai trazer um pequeno poema de Chagas Batista, que vai falar um pouco sobre o movimento do cangaço na região nordeste do Brasil. Ela vai estar contribuindo justamente para as questões de História do Brasil. Ela não é uma questão muito complicada, vai ter um pequeno poema para contribuir para a interdisciplinaridade e eu acho que ela não traz muita dificuldade para o aluno que fez a seleção do VS. Já a questão 55, ela vai trazer um texto um pouco grande, que é um pouco a característica do Enem, e ela vai fazer uma relação entre o trabalho escravizado tanto dos indígenas quanto do negro africano no Brasil. As questões 59 e 60 elas vão ser referentes à história geral. A primeira questão, a 59 no caso, ela vai falar um pouco sobre a formação das cidades-estados na Grécia. Ela já vai ser uma questão um pouco mais antiga para fazer com que o aluno tenha esse conhecimento sobre a importância da formação da Grécia. Já a questão 60, ela vai ser um pouco mais atual, ela vai falar sobre a questão da indústria bélica na Segunda Guerra Mundial, o que até hoje ela vai ser extremamente importante para entender a formação e a importância do poderio bélico, principalmente dos Estados Unidos no dia de hoje. 4 questões de história, eu achei ela
bastante tranquilo, eu acho que o aluno não vai ter nenhuma dificuldade em responder essas questões. Então é isso aí. Eu sou o Lucas e sou um dos professores de matemática do VS e eu vim comentar sobre a prova que aconteceu hoje, mas antes disso eu quero deixar claro que ainda essa semana a gente vai postar um gabarito comentado de toda a prova de matemática, certo? De forma com que você compreenda a resolução e o pensamento da questão. A prova ela teve um nível médio para difícil, certo? A gente tentou colocar questões bastante contextualizadas e as questões ela, basicamente não envolviam apenas um assunto, mas porcentagem com área, porcentagem com interpretação de gráfico, certo? Pouquíssimas questões, a fórmula em si era importante. Por exemplo, a 21 era uma questão que você precisava da fórmula, certo? De volume, de cilindro e cone, mas as demais não necessariamente você precisava da fórmula, mas do pensamento matemático. Muita porcentagem, certo? Áreas de figuras planas, isso é essencial, não só para a prova do VS, mas também do Enem. E se vocês analisarem a prova com mais calma também, vocês vão ver que a abordagem da prova do VS foi basicamente pautada na abordagem do Enem, inclusive os assuntos. Então, se vocês estudaram questões contextualizadas e pensaram nas questões e se desprenderam de usar fórmulas, de usar seja o que for, mas pensar, vocês conseguiriam resolver a prova. É lógico que algumas partes das questões, aqueles alunos mais sensíveis à matemática iriam desenvolver melhor, mas no mais a prova ela foi mediana. Então eu espero que quando for postado o gabarito vocês entendam e qualquer dúvida vocês postem lá e a gente tira as dúvidas, certo? Obrigado e boa sorte, desde já. Oi, meu nome é Andresa, eu vou fazer o curso de jornalismo e a prova do VS tem um nível bem médio se você estuda, claro. E não são questões muito difíceis, não é um bicho de sete cabeças, são fáceis e de compreensão fácil também. Apenas fique atento a questões tipo marque a incorreta ou marque a certa, porque eu me confundi 2 vezes nisso, por motivo de eu não estava prestando atenção no texto porque eu estava nervosa, mas não são difíceis e é só você estudar um pouco que dá tudo certo. Professora Beatriz, professora Bia, do Colégio de Aplicação de Artes Visuais. Fui encontrada pelos meninos do VS, pelos coordenadores do VS do Vestibular Solidário, quando fazia parte da coordenação de extensão, da setorial de extensão do Centro de Educação. E nós fizemos o primeiro contato para assumirmos a coordenação junto com os meninos. Muito mais acompanhando os meninos, acompanhando o grupo que já estava coordenando o Vestibular Solidário. Para mim tem sido uma riqueza de experiência de ver pessoas que estão querendo apoiar, querendo ajudar outros alunos, né? Pessoas que tiveram a experiência das dificuldades de chegar até o 3º grau e que agora podem prestar esse serviço, apoiar essas pessoas. Está sendo muito rico porque eu vejo os meninos fazendo um esforço imenso, sobre-humano muitas vezes, no sentido de investir o seu tempo, investir a sua vida nesse trabalho, que é, né, facilitar, mediar, apoiar esses outros tantos jovens que querem chegar até o 3º grau. Então tem sido uma experiência riquíssima, tem sido não só pelo aprendizado que tem me trazido, mas pelo conhecimento com pessoas fantásticas, meninos e meninas muito queridos, que estão assim nessa tarefa, nessa atividade que pra gente é engrandecedora aqui dentro da Universidade Federal de Pernambuco.